mundo real. Ontem eu estava dando uma navegada aqui pela net, né? Aí eu vi um vídeo sobre o Ringo Starr, que agora o nome dele é escrito com 2 R's. E pra mim também sempre foi um R, né? Afinal, até a assinatura dele tinha lá uma estrelinha, né? Era Ringo e um desenho de uma estrela. E eu trabalho com música. Eu comecei a tocar nos anos 90 e a primeira banda que nós montamos era que eu participei, né, que montei com amigos aí. A gente tocava bastante músicas dos Beatles. Os outros 3 músicos da banda eram todos aficionados assim por Beatles. Eu curto Beatles, mas acho que aficionado eu nunca fui por nenhuma banda. Não tem muito essa coisa de ídolo, né? Admiro, acho que foi uma puta de uma banda. Como admiro outras bandas também, né? Tipo, não vou dizer a minha banda preferida, mas é uma puta de uma banda, né? Lógico que marcou época, mudou a história do rock e todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece Beatles, não tem muito o que dizer, né? Só que um desses amigos meu, que inclusive na época era o vocalista da banda, aí me ocorreu de mandar pra ele, né? Sobre o Ringo Starr. Peguei e mandei e perguntei pra ele se estava tudo normal. Ele falou, é o Ringo. Eu falei, beleza, é o Ringo, lógico, mas e aí? Não, Ringo Starr. Eu falei, tá, mas com 2 R's. Sempre foi. Aí eu peguei e falei, bom, beleza, pra mim sempre foi um R, né? Mas tudo bem. Falei, agora me fala uma coisa aí. Onde que é o pulso seu? Onde você vê o pulso no seu braço? Aqui, ligeiramente do lado esquerdo. Do lado do polegar. Aí eu fiquei meio invocado, né? Peguei e falei, e o crânio humano, cara? Como que é o crânio humano? Consegue descrever pra mim o crânio humano? Ah, como assim? Falei, o crânio, cara, o buraco ali do olho ali, como é que é? É todo vazado ou não? Ele falou, não é todo vazado, tem um osso côncavo atrás. Eu falei, como assim? Tem um osso côncavo atrás, porque até para proteção do globo ocular, não sei o que e tal, e os nervos ópticos são mínimos, então só precisa de 2 furinhos para passar os nervos ópticos. Eu falei, mas que filha da puta, cara, você é de outro mundo, então. Porque pra você tá tudo normal, não mudou nada. Aí falou, mas não mudou mesmo. O crânio sempre foi assim, Ringo Starr sempre teve 2 R's. O pulso sempre foi ali. Falei, caraca, velho, então tá foda. Mas resumindo, pra mim o crânio era vazado, o Ringo Starr era com um R só. O pulso ainda pulsa, só que agora em outro lugar. E aí eu fiquei quase 1 hora conversando com ele. E é muito estranho, porque depois de um tempo de conversa eu constatei que o Pikachu pra ele tinha a ponta do rabo preta. Ah, mas eu posso ter me enganado. Aí o espelho meu era espelho meu. Ah, mas também isso daí, talvez eu tenha ficado com isso na mente, porque tanto ouvi, não sei o que. E talvez no filme original nem fosse isso. Star Wars também, lá, Luke, eu sou seu pai. Aí pra ele também era, Luke, eu sou seu pai. Mas também eu tenho memória dos outros falando isso. Eu falei, então, mas você não acha estranho você ter memória dos outros falando isso? Ele falou, não, às vezes as pessoas se equivocam, né? As pessoas imaginam coisas, entendem errado e tal. Ou seja, resumindo, o que se percebe do ser humano em si, em geral, né? Não só no efeito Mandela, mas em tudo. É lógico, o efeito Mandela tá ferrando tudo, né? Porque você fica confuso, cara. Você fica... Tem hora que mesmo você vendo a coisa acontecer na sua cara, você ainda fica na dúvida. Então não tem como você querer exigir que os outros te entendam, né? Ou compactuem do seu raciocínio. Fica complicado. Mas eu percebo assim que o ser humano,
ele tem uma tendência a escolher segmentos, qual que é a linha de raciocínio, o que é importante, o que não é importante, o que é relevante, o que não é, ou o que ele quer acreditar e o que não quer acreditar. Porque o que eu percebo, a pessoa mesmo sabendo que o futebol é manipulado, mas a pessoa está lá torcendo, e aí a pessoa pega e me fala assim, tá, mas se isso está acontecendo, que relevância isso tem? O que isso muda na sua vida? Porra, o que muda na sua vida o Corinthians ganhar, velho? No entanto, tá lá, o Corinthians ganha e faz uma festa. Pra ele é mais relevante o Corinthians ganhar. Talvez se houver um efeito Mandela amanhã, e de repente o Palmeiras aparece com um campeonato mundial, aí quem sabe ele se interessa aí pelo efeito Mandela, né? Desculpa aí a piada, mas eu não resisti. Mas a verdade é essa, as pessoas escolhem. Parece que as pessoas escolhem o que querem acreditar, o que não querem acreditar. Aí eu peguei e falei para ele, bom, vamos começar aqui do Ringo, né? Tudo bem, ele tinha memória lá que era 2 R's, para mim era um R. Mas aí, ó, agora fuçando aqui, não sou só eu. Você vê aqui, ó, Ringo Starr. I Don't Come Easy. Starr com R. No Song. Ringo Starr, YouTube. Também ali com R só. Aqui já tá com 2. Ringo Starr afirma que Paul McCartney morreu em 1969. Essa história aqui foi ele que me contou, cara, que tinha essa teoria da conspiração. Foi quando eu comecei a conhecer teoria de conspiração e foi esse amigo meu que falou. Era essa história. Tanto que ele é aficionado por Beatles, acho que foi a primeira teoria de conspiração aí que ele viu na vida, né? E aí ele me perguntou qual a relevância disso, qual a importância disso. Por que eu dou tanta importância a isso? Meu, simples. Eu tava vendo um vídeo anteontem de um canal, acho que é americano, não lembro o nome, um rapaz está no carro voltando do trabalho contando a experiência dele pessoal de efeito Mandela. Mas o que acontecia na história dele? Ele mora ainda no mesmo lugar, numa casa, e de frente com ele morava uma outra família. E essa família tinha, os pais tinham um casal de gêmeos, né, 2 meninas trigêmeas. E ele conta que ele interagia com essas meninas, ele conversava, e uma protegia a outra, uma era tipo guarda-costas da outra. Então ele conheceu bem, ele conviveu com essas meninas. Aí até ele fala o nome das meninas, uma é Nicole, a outra eu não lembro. Mas, ou seja, era nítido para ele que existiam essas meninas, né? E de repente uma delas sumiu. Não viu mais a menina. Dali a pouco ele só olha lá, toda hora que ele olha tá só uma lá. Ele foi perguntar para ela da irmã dela, ela, não, mas eu não tenho irmã. Mas como assim? Cadê sua irmã? Eu nunca tive irmã. Perguntou pro pai da menina, não, ela sempre foi só ela, nunca foi gêmea com ninguém. E aí a pessoa me pergunta qual a importância disso, cara. Imagina você acordar amanhã e o seu pai não tá lá, ou você que é casado, ou sua mulher não tá lá, ou seu filho. E simplesmente as pessoas não procuram entender a questão do que está acontecendo, do efeito Mandela, e ainda trata como se fosse uma coisa sem importância, sem relevância. Chateia pra caramba. Tem muita coisa na área aí de música. Eu tava vendo Roger House Blues do The Doors, que ele dizia Keep your eyes on the road, your hands upon the wheel. Eu cantava essa música em banda, ouvi muito para tirar, e sempre cantei Your hands upon the wheel, as 2 mãos no volante. Mantenha os olhos na estrada e as mãos no volante. Só que hoje também mudou isso. Ele nunca disse your hands, ele sempre cantou your hand.
E aí pesquisando, eu vi que o Status Quo regravou essa música. E você vê o vocalista do Status Quo cantando Your Hands. Eu vi outras versões, todo mundo canta Your Hands, menos o Jim Morrison, que ele nunca cantou Your Hands, sempre foi Your Hand. Tem mais, tem Don't Stop Believing, tem um erro de gramática, sei lá, vamos dizer, que ele está falando da menina, né? Just a small town girl living in a lonely world. Aí ele fala She took the midnight train, ou seja, ela pega o trem da meia-noite, né? Going anywhere, indo para lugar nenhum. Só que agora ele não fala she, ele fala he. Ou seja, foi gravado com um erro. Aonde era para ser uma menina se transformou num menino, no caso da música, né? E tem mais, só do The Doors tem outras coisas. Claro que isso não tem tanta relevância, né? Mas eu estou usando o contexto da música e falando da relevância por causa disso, porque eu ouvi isso ontem. Aí eu entro no Facebook, tá lá comemorando o campeonato mundial do Corinthians e tal, legal. Fora, né? Mas aí de repente isso não tem importância. É meio estranho entender, né? O que o ser humano está pensando. Eu lembro de uma frase bíblica, né? De uma passagem bíblica, né, de Jesus. Tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Tá meio estranho. Esquisito. Difícil entender. Mas é isso daí. Eu vou provavelmente falar mais sobre isso. Sobre essa falta de importância que estão dando ao assunto, né? Você não vê essas coisas na mídia e tal, que eu já falei no primeiro vídeo. E é lógico que isso preocupa. Lógico que isso preocupa. Tem mais coisas. O que me chateia também é a pessoa que me conhece há 30 anos, e aí eu falo de um fato que ocorreu comigo, a pessoa fica me olhando como se não me desse crédito, entendeu? Então tem coisas que chateiam. Tem coisas que chateiam. Nessa área aí do efeito Mandela é isso. Simplesmente porque não aconteceu com a pessoa, então não existe. Não importa se você está falando, você está afirmando, ou se você tem até testemunha, né? Que eu não... Teve coisas que aconteceram comigo que eu não estava sozinho, né? Tinha pessoas junto. Mas é isso. Para o vídeo não ficar muito longo, vou dar uma parada por aqui. E deixa um like aí, gente, para ajudar a divulgar o assunto aí. Se inscreve. Vamos movimentar aí esse assunto, fazer esse assunto aparecer, ficar relevante, né? Antes que, sei lá, a gente acorde faltando uma parte do corpo aí, não sei. Ou igual da música lá, né? Era uma menina, de repente se transformou num menino. Aí vai ficar relevante, talvez. Mas é isso aí, pessoal. Bem-vindos ao mundo real. Até a próxima aí.